Prezados amigos ouvintes da Palavra do Senhor Jesus, seja bem-vindo para mais uma reflexão bíblica. No livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, versículo 2, diz assim a palavra de Deus: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Esse texto bíblico se refere ao Senhor Jesus, ao Messias, o enviado de Deus, o Salvador, o Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Olhando humanamente falando para Jesus, na visão dos judeus, não havia requisitos que pudesse Jesus preencher como Messias. Mas a Bíblia diz que Deus sempre confunde os homens. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Talvez os judeus aguardavam Jesus vir, o Messias vir de uma outra maneira. Jesus nasce, é colocado em uma manjedoura. Nasce numa cidade humilde, em Belém. Ele não tinha uma beleza que se destacasse, ele era como as demais pessoas. Mas o que estava em Jesus era o divisor. Jesus, ele veio enviado do Pai. Enquanto que os homens aguardavam a beleza do exterior, Jesus, ele veio diferente para confundir os homens. Jesus é o Salvador da humanidade. No nome dele nós pregamos o Evangelho. Nossa missão é trazer o Evangelho de Jesus ao coração. Quando o apóstolo Paulo pregava a palavra, ele dizia aos judeus e aos demais que ouviam o seu sermão. Ele dizia: os gregos buscam sabedoria, os judeus pedem sinais, mas eu prego Cristo ressuscitado, glória a Deus. E é o que nós estamos fazendo, anunciando o Evangelho de Jesus. Nenhuma beleza havia para que o desejássemos. Certa vez, um senhor passava por uma rua e ele percebeu quando uma casa estava em chamas. Olhava e percebeu também que as chamas estavam altas e uma pessoa, mulher, gritava socorro de dentro daquela casa. Aquele moço parou e arrombou a porta e entrou naquela residência e ele conseguiu salvar aquela senhora. Logo após ele percebeu, a senhora disse que havia ali também uma criança dentro daquela casa. E ele conseguiu, em meio às chamas, entrar até o interior daquela residência e conseguiu salvar também a criança. Só estava aquela senhora e aquela adolescente. E quando ele vai salvar aquela criança e volta para ver se tinha mais uma pessoa, ele é atingido pelas chamas. Ele é gravemente ferido no interior daquela casa incendiada. Ele consegue sair de dentro daquela casa, porém com grandes marcas pelo seu corpo. Estava todo lesionado. Ele foi encaminhado à unidade de tratamento médico e, na tentativa de pelo menos recuperar a face, o seu rosto, porque foi bastante danificado, lesionado devido à gravidade do incêndio, aquele homem ficou muitos anos internado fazendo o tratamento. A senhora não havia mais visto. Aquele homem, após ser sarado, curado da lesão, ele ficou com uma fisionomia não muito agradável. Aquele moço perdeu o convívio familiar, perdeu o emprego e não conseguia mais arrumar trabalho devido à sua fisionomia. Mas ninguém procurava saber o que havia acontecido com aquele homem. Certa vez ele saiu de porta em porta, batendo, pedindo ajuda. Após várias tentativas frustradas, ele chega à casa de uma família. Quando a senhora abre a porta, que percebe a fisionomia dele, aquela mulher diz: vai embora, seu monstro. O senhor é uma pessoa muito feia, vai embora daqui de casa. Eu não aguento ver o senhor, estou com medo. E quando ela falava assim, o marido daquela senhora ouviu e disse: meu bem, o que está acontecendo? Ela disse: é um senhor que está aqui na porta, um homem de aparência horrível. Mande ele entrar, disse o marido daquela senhora. Vamos conversar com ele. E ao convidá-lo para entrar, ele aceitou o convite e ali começou um diálogo. E ele perguntou para ele o seu nome e o que havia acontecido com ele para que ele tivesse aquela fisionomia. E ele começou a relatar o incêndio em uma residência. E ele falou que estava passando por uma rua quando ouviu uma senhora pedindo socorro em uma casa que estava em grandes chamas. E naquele momento ele começou a relatar que havia salvo uma senhora e uma criança, mas não tinha mais conseguido
informações. E depois de salvar a criança, ele tentou localizar mais alguém na casa, e foi quando foi atingido pelas chamas e chegou àquela situação. Quando aquele moço relatava aquela história, aquela mulher começou a chorar. O marido sem entender, e ela começou a relatar e olhava para o marido e disse: meu bem, este homem é o meu salvador. Foi este homem que me salvou. Esta história muito nos emociona. Aquela mulher olhou para aquele homem, abraçou e disse: o Senhor é o meu salvador. Se não fosse o Senhor, eu e minha filha, nós teríamos morrido. Mas o Senhor nos salvou. O Senhor colocou a sua vida arriscou sua vida para nos salvar. O Senhor é nosso salvador. E aquela família abraçou aquele homem e chorou profundamente. Amados, foi assim que Jesus fez para conosco. As pisaduras, o sofrimento, aquela cruz, foi para que eu e você tivesse vida. Poucas pessoas reconhecem o que o Senhor Jesus fez. Mas a palavra de Deus nos diz que verdadeiramente Ele tomou, no versículo de número 4, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O que Jesus suportou foi por causa do meu pecado e do seu pecado. E agora o que nós temos que fazer é abraçá-lo e dizer: Jesus, o Senhor é o meu Salvador. Que Deus abençoe você e sua família. Vamos fazer uma oração? Querido Deus eterno Pai, eu te apresento este coração que ouve a tua palavra, esta pessoa, este senhor, esta senhora, esta criança, este jovem, este adolescente. Que o Senhor derrame a salvação, derrame a cura, o bálsamo. O Senhor visita este coração aflito, esta pessoa que está vivendo já no limite, que o Senhor possa visitá-la, livrá-la, abençoá-la, Senhor. E esta pessoa que entrega a sua vida a Ti, que o Senhor receba, perdoe os seus pecados e escreva o nome no livro da vida. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, que Deus abençoe você, sua família. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixa o like. E no Instagram, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas sejam alcançadas pela bondosa e maravilhosa palavra de Deus. Amém.